Bom dia a todos. A questão número 1000 do Livro dos Espíritos é a seguinte. O Kardec pergunta, para os espíritos: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Ou seja, eu já posso ir resolvendo meus pecados já desde já, ou eu tenho que desencarnar primeiro e resolver isso aí lá no plano espiritual? Eu acredito que quando Kardec fez essa pergunta para os espíritos, ele já estava por dentro já de todas as questões relativas ao conhecimento espiritual. É a questão número 1000, Então ele já estava por dentro de tudo, lei de causa e efeito, tudo. Então por que será que ele fez essa pergunta? Eu acho que ele fez essa pergunta mais para nós, os leigos. Pessoal, a gente já pode ir, a partir desse momento agora, resolvendo as nossas pendências perante a justiça divina? E os espíritos respondem para o Kardec o seguinte: sim, nós podemos, reparando-as, mas não creais que as resgatais mediante algumas privações infantis, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá o valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornarem inúteis ou deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outro? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Essa é a questão número 1000 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho do livro já. Então, não vamos resgatar as nossas dívidas mediante privações infantis. O que é privação infantil? Primeiro, nós estamos falando de questões espirituais. Então, as questões materiais não resolvem os nossos problemas. Acender vela resolve o nosso problema? Não resolve. Fazer aqueles rituais ou aquelas orações decoradas resolve o nosso problema? Não resolve. São acomodações infantis, Mandar outra pessoa rezar por nós, essas coisas que a gente fazia até recentemente, não resolve. Mas alguém já deve ter ouvido falar, A pessoa, quando está lá no leito de morte, ela pega e fala assim: bom, eu vou morrer mesmo, vou deixar o meu sítio para a igreja. Ou vou deixar minhas coisas para os pobres. Depois que morrer, Não é mais meu, o que vai adiante? Que mérito eu vou ter nisso daí? Eu chegar para a mulher e falar assim: pega aquele sapato meu que é caro, que está guardado lá, que eu só uso em casamento, e dá para o meu primo lá, aquele que é pobrezinho, coitadinho. Mas depois que eu morrer, você dá para ele. Não vai dar. Esse é um comportamento infantil que a gente tem perante a divindade. Porque o que ele está esperando é que a gente ajude o próximo, resgate as nossas dívidas, que vêm lá de muito tempo. A gente já aprendeu com o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe que a nossa expiação se dá durante a vida física, material. Olha como é que Deus trabalha. Ele é a inteligência suprema do universo, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quer dizer, não tem nada mais inteligente do que Deus. E Deus, ele trabalha com coisas simples, coisas que estão ao alcance de todos. Então, na sua infinita bondade, ele fala assim: bom, o Lincoln tem um monte de erro para corrigir. Eu não posso cobrar dele tudo de uma vez. Então ele pega o Lincoln no colo e fala assim: olha, Lincoln, vamos passar régua.
eu vou colocar você, arrumar uma mãe, um pai para você, uma casa, escola, trabalho para você ganhar um pão de cada dia. Você vai esquecer tudo que você fez de errado e vai trabalhar lá com as pessoas que você tem dificuldade para equilibrar a natureza novamente. E o planeta é um planeta que está preparado para receber pessoas como nós, com a nossa vibração. Planeta de provas e expiações. Então as nossas expiações estão para ser resolvidas aqui, quando a gente está reencarnado. Depois, lá no plano espiritual, são as provas morais. De acordo com os espíritos, isso é muito dolorido. Tá? Eu trabalho faz anos na reunião mediúnica, eu nunca vi um espírito lá chegando falando que era dessa religião ou daquela, que era rico ou pobre, que era feio ou bonito, que era preto ou branco. Mas o bem que deixou de fazer é dolorido. Levam as lágrimas do espírito. O bem que deixou de fazer. Tá? Então, a gente aprende isso na doutrina espírita. É hoje o nosso momento, né? É hoje que a gente pode ir resgatando as nossas faltas. Mas a gente aprende também, através de Kardec, da lei de causa e efeito. Não confundir com karma, tá? Karma é uma outra proposta religiosa de uma outra religião. Lei de causa e efeito é que você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você semeia. E essa lei de causa e efeito, a gente tem medo dela. Normalmente a gente tem medo de lei, né? Quando a gente vê a placa lá na estrada 70 por hora, fala, mas que coisa eu só posso andar 70 por hora aqui? Então a lei de causa e efeito diz que a gente tem uma contabilidade cósmica. Tem uma contabilidade cósmica. A gente tem os nossos erros e tem os nossos acertos. O fato de nós estarmos reencarnados aqui significa provavelmente que nós temos mais erros do que acertos. Então a gente tem que procurar hoje ter mais acertos do que erros. O Chico falava isso aí, né? Embora a gente não possa controlar o nosso passado, a gente pode preparar o futuro. Vocês viram que eu falo mexendo com os braços. Outro dia eu fui falar lá em Ibiporém e eu tive que segurar o microfone, mas foi um sacrifício porque eu não podia ficar mexendo com os braços para lá e para cá. Até falei para a Marcela, tem que arrumar um pedestal aqui. Então essa contabilidade cósmica, a gente tem que ir acertando isso daí. E é a lei que tem que ser cumprida. Mas essa contabilidade cósmica não é só para a gente resolver os nossos erros do passado, ou sofrer pelos erros do passado. Porque o sofrer não leva a nada, né? Pedro, na sua primeira epístola, diz lá que é o amor que cobre uma multidão de pecados, não é o sofrimento. E o amor é o resultado de trabalho, de abnegação, de resignação, etc, etc. É o amor que a gente tem que mirar. Mas a lei de causa e efeito também nos dá a oportunidade de preparar o futuro. Quem colhe o bem, vai colher o bem. Quem planta o amor, vai colher o amor. Não é verdade? A gente já sabe disso daí. E a gente tem que procurar disseminar esse conhecimento. O Emmanuel diz que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Quando a gente vai trabalhando, tendo conhecimento do Evangelho, a gente vai ficando mais calmo. E eu sempre falo isso nas casas que eu visito, que aqui também deve ter, com certeza. Se a gente fizer um balanço da nossa vida, do tempo que a gente vem frequentando, eu vou tossir durante a nossa conversa inteira, porque eu estou com uma tosse terrível. Mas não precisa se preocupar que eu tenho uma Normed, tá? Ele está cuidando certinho. Então, essa lei de causa e efeito, ela nos proporciona também coisas boas, conforme a gente vai plantando. E a gente também não está aqui só para resolver questões do passado. Nós estamos aqui para desenvolver a inteligência. Então, o Pai, na sua infinita sabedoria, nos coloca provas que a gente tem que aprender a resolver hoje. Não é só problemas do passado. E se a gente conseguir resolver resignadamente, resignado não é baixar a cabeça e ficar guardando. Isso é karma. A lei de causa e efeito diz que a gente tem que partir para cima e resolver o problema, ser útil para a sociedade. E aí a gente vai ter portas abertas para trabalhos mais grandiosos no futuro. Essa é
à justiça divina ou à lei de causa e efeito que todos nós estamos subordinados. Há uns tempos atrás, no grupo mediúnico que eu participo, foi atendido um homem de mais ou menos uns 30 anos que tinha desencarnado e desconhecia que tinha desencarnado, que tinha morrido. Aí o doutrinador explicou para ele, com a devida técnica lá que eles usam para conversar nessa situação, a espiritualidade permitiu que ele fosse informado da situação dele, e ele perguntou: mas se eu morri, e o céu e o inferno? O céu e o inferno não existem, porque se o inferno existisse, Deus seria errado, e Deus não é. E se o céu existisse, Deus não seria justo, e Ele é justo, e as coisas que explicam isso daí. Ele entendeu e ficou feliz com a situação dele. Ele falou: nossa, ele compreendeu que o espírito é imortal, né? E ficou feliz com a situação dele. Normalmente a pessoa fica desesperada, né? Minha família, meu trabalho. Não foi o caso dele. Mas, na assistência dessa entrevista no plano espiritual, tinha um grupo de pessoas que pertencem a uma outra agremiação religiosa. Eu estou falando meio corrido porque o tempo é curto, e a história é comprida. E aí, esse outro grupo que estava lá na assistência, na outra semana se comunicou. Se comunicou e o que foi escolhido lá para fazer a entrevista, que através do médium, já chegou perguntando: da onde que vocês tiraram que não existe céu e inferno? Aí foi explicado para ele que Deus é perfeito e Deus não erra. Então, ele jamais iria criar, uma de suas criaturas iria ser totalmente voltada para o mal. Deus é onisciente, então mesmo que existisse um lugar totalmente voltado para o mal, ele teria condições de reverter a situação. E ele é justo, então ele não vai colocar algumas pessoas num paraíso, entre aspas, e outras não. Ele falou assim: ao contrário do que tudo que eu aprendi. E como é que uma pessoa que pecou a vida inteira não vai para o céu e não vai para o inferno, ela vai fazer o quê? Aí existe o processo evolutivo através da reencarnação. Reencarnação, o que é reencarnação? Nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo se a minha mãe também já morreu e está no plano espiritual? A conversa estava desse nível aí com ele, tá? E eu estava observando isso aí, pensando comigo: nossa, mas esse homem e as pessoas que estão com ele não foram pessoas más para estar numa região umbralina. Mas não era uma região umbralina, e nem o perispírito dele, apesar da mediunidade imperfeita que nós temos, se apresentava com traumas de um grande sofrimento. Quer dizer, ele teve uma vida razoavelmente justa, participava lá na sua igreja, de tudo que a igreja fazia, etc, trabalhava, mas mesmo assim desencarnou e o grupo estava numa reunião. E eu estava pensando, por que ele estava naquela situação, se ele teve uma vida justa, quando de repente ele faz a seguinte pergunta para o doutrinador: onde que está a justiça divina, se nesta casa que recolhe um trabalhador de Deus, e eu estou vendo aqui entrar pessoas delinquentes, marginais, prostituídas, drogados, alcoólatras, bandidos, e foi enumerando os espíritos que ele estava vendo ele entrar ali dentro da casa. Aí eu entendi por que ele estava numa região umbralina. Aí o doutrinador explicou para ele, né? Não, isso aqui é o trabalho de Jesus. O trabalho de Jesus é para atender os nossos irmãozinhos que estão doentes, etc. E ele acabou compreendendo, menos a questão da reencarnação. Ficou lá para o pessoal da equipe espiritual se acertar com ele. Então ele estava com dificuldade de entender a justiça divina nessa condição. Isso foi um fato. Alguns dias depois, conversando com um colega que é leigo na doutrina espírita, e ele estava perguntando a mesma coisa: mas não existe céu, não existe inferno, o pessoal vai para onde? Cada um que escolhe o lugar para onde que vai. Ele pode ir resgatando as faltas desde já, ou não. Mas um criminoso, ele vai para onde? Depende do criminoso, ele vai ficar junto com outro criminoso, se ele não fizer uma reforma íntima, ou se ele não entender o processo do plano espiritual. Mas o conhecimento está aí, ele não pode negar a ignorância. Ah, mas ele nunca foi na casa espírita. O conhecimento está aí.
Então tá bom, então um criminoso, ele falando comigo, um criminoso, ele pode reencarnar de novo e ter uma outra chance, tem, até ele se educar. Aí ele perguntou para mim, e um criminoso que é responsável por milhares de vidas, o que acontece com ele? Porque ele foi de um extremo a outro, né? De uma coisa simples até uma coisa grave. Um desses ditadores que são responsáveis por milhares de vidas, um guerreiro. Através da história da humanidade, nós temos exemplos de pessoas que se comportaram assim. E eles sempre perguntam, né? E Hitler? O que aconteceu com Hitler? Ele está junto com outros que pensam da mesma maneira que ele. Eu não sei se está ainda hoje, né? Já faz tanto tempo isso daí, mas pela lei de vibração, ele vai ficar quanto tempo lá? Deus vai cuidar dele. Quer dizer que o bandido também tem um auxílio de Deus? O bandido também é filho de Deus. A gente também já cometeu crimes no passado, só saiu um pouco fora do programado. Mas Deus está cuidando de todo mundo. E como que um cara, um grande criminoso desse, um grande líder desse aí vai resgatar as suas faltas? É um processo complicado, né? Como é que Jesus vai arquitetar um resgate desse? E aí, outro dia, no canal History, tem um programa lá que chama Biografias. E sempre tem coisa interessante lá. E eu, surfando lá na TV, caí lá nesse programinha Biografias, e eu vi uma biografia de uma pessoa que para mim era totalmente desconhecida. Chama Claire Cameron Patterson, o nome do cientista. Vocês sabem quantos anos tem o planeta Terra? Hoje a gente sabe, graças a ele, o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele que descobriu isso daí. O senhor Claire Cameron Patterson. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dele. O senhor Patterson, ele nasceu numa cidadezinha pequenininha lá no interior de Iowa, chama Mitchellville, no dia 2 de junho de 1922. Fez aniversário mês passado, né? E desencarnou já em 1995. Dá para editar o vídeo e depois cortar as tosses? Tem um programador aqui, tem jeito? Ele estudou na Universidade de Chicago e na hora de fazer a sua... Quando ele foi da época de fazer a sua pós-graduação, que vem lá os responsáveis pela pós-graduação, esqueci o nome agora. O orientador. Então, ele foi um aluno comum dentro do curso de geoquímica. Não se destacou em nada. Então, os orientadores pegaram os alunos que mais se destacaram ali, foi se encaminhando. Aí, o orientador do curso dele, lá, o responsável, falou assim, olha, Claire, todo mundo está encaminhado aqui, mas tem uma vaga no pessoal que estuda a idade da Terra, no grupo que estuda a idade da Terra. Então eu queria que você fosse trabalhar nesse grupo. Mas ninguém queria ir nesse grupo porque já fazia 200 anos que a comunidade científica internacional tentava achar ou calcular a idade da Terra e não conseguia. Ele falou assim, mas eu não quero ir lá, não tem outro lugar? Ele falou assim, não tem outro lugar, você tem que se juntar lá. Chegou lá, o grupo era só ele. Ele não tinha opção, começou a trabalhar lá no laboratório com as amostras de rocha que ele tinha para calcular a idade da Terra, e os primeiros resultados começaram a dar igual os outros pesquisadores também chegaram. Não havia um consenso, até porque hoje a gente sabe, não existe rocha do começo da Terra, da fabricação da Terra no planeta. Ou se existe, é uma coisa muito rara, por causa do movimento das placas tectônicas, né? A matéria está sempre em movimento, então não vai ter rocha dessa idade. Mas ele começou a trabalhar com as amostras, e a datação das amostras se dá através da comparação de urânio e chumbo, de um processo que chama decaimento. Existe até uma tabelinha para fazer o cálculo lá da amostra através de um aparelho que chama espectrógrafo, que eu não sabia o que era isso aí, mas até eu vi o pessoal do NCIS usando lá no programinha. A moça chega lá, cientista, e coloca lá e aparece o resultado na tela do computador. Então, as primeiras amostras dele começou a se comportar da mesma maneira que as outras pesquisas, com um diferencial.
o índice de chumbo nas amostras era muito acima do normal. E ele começou a achar que o ambiente dele estava contaminado. Então ele começou a limpar. Batia no espectrógrafo o índice de chumbo lá em cima. Trocou o filtro do ar-condicionado, limpou o chão, lavou, limpou o cantinho com escova de dente, batia, e ele não entendia de onde estava vindo a contaminação das amostras. Arrumou outras amostras, a mesma coisa, o nível de chumbo lá em cima. E ele com esse quebra-cabeça, ele falou assim, alguma coisa está contaminando as minhas amostras. Então ele foi trabalhando para vedar, começou a vedar a janela, começou a vedar, limpar, não permitia que ninguém entrasse no laboratório, tirou tudo que era inútil do laboratório e o nível de chumbo ainda lá em cima. Eu estou falando desse jeito aqui rapidamente, mas isso aí foi anos de trabalho, tá? Para ele conseguir perceber o resultado. Até que um dia ele limpou o laboratório, esterilizou o laboratório e estava fechando todas as frestas com aquela silver tape. Tá? Eu estou contando a história mais ou menos do que eu lembro lá, porque eu não consegui assistir esse programa de novo. Sim, embora lá naquele documentário Cosmos tem um capítulo que fala do Sr. Peterson. Não sei se é o mesmo, eu preciso ver isso daí. Aí quando ele tinha vedado o laboratório inteiro dele, o orientador dele simplesmente entrou na sala e falou assim, Peterson, você está brincando comigo? Eu quero que você calcule a idade da Terra, não que você fique isolando aqui o ambiente, isso não leva a nada. Aí o Peterson ficou triste da vida, e como que eu vou trabalhar com esse cara me enchendo o saco, não sei o quê. Aí o Instituto de Tecnologia da Califórnia, o diretor do Instituto de Tecnologia da Califórnia, convidou o Peterson para ir trabalhar lá, e ele trabalhou nesse instituto até o desencarne dele, ficou lá trabalhando. E ele foi lá, e esse cara prometeu para ele que ia dar tudo o que ele precisasse. E ele foi lá e construiu um laboratório esterilizado, segundo informações, o primeiro do mundo. E foi ele também que desenvolveu aquelas roupas que a gente vê nos filmes aí, que o pessoal usa aquela roupa branca que não tem contato com nada, para poder trabalhar lá dentro. Ele fez isso aí, montou o laboratório, criou a roupa, tudo, bateu a amostra lá, o índice de chumbo diminuiu consideravelmente, mas ainda estava alto. Aí ele teve a brilhante ideia de falar assim, bom, então não tem amostra que não está contaminada e também eu não vou achar uma amostra da idade da Terra. Ele pensou, meteorito. O meteorito, o pessoal já sabia que era resto de material de construção da Terra, os meteoros que estão na nossa órbita. O meteorito é quando ele cai na Terra. Começou a trabalhar com o meteorito e ele pegou o meteorito, levou no ambiente esterilizado, colocou no espectrógrafo de massa, calculou e apareceu o resultado. Aí no filme diz que ele ficou tão alucinado que ele saiu da Califórnia e dirigiu até o estado natal dele, o Iowa, foi lá na casa da mãe dele, falou assim, mãe, eu estou ficando louco. Eu calculei a idade da Terra. Aí a mãe dele deve ter falado assim, você deve ter ficado louco mesmo, porque todo mundo sabe a idade da Terra. É 4.000 e poucos anos, está na Bíblia, ué. E ele conversou com a mãe dele lá e tudo mais, e voltou lá para o laboratório dele, repetiu a experiência, e um mês depois ele publicou, num encontro de cientistas e geoquímicos norte-americanos, a idade da Terra. Imediatamente, vários cientistas por todo o mundo repetiram a experiência e foi comprovado. A Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Alguém já ouviu falar do Sr. Clair Peterson? Não ganhou o prêmio Nobel, não apareceu em revista, não apareceu na televisão, ninguém conhece ele. Eu fiquei conhecendo por acaso através desse programa do History. Aí, resolvido o problema da idade da Terra, ele voltou às suas pesquisas para saber por que as amostras estavam contaminadas de chumbo, de onde estava vindo esse chumbo. Então ele começou a experimentar a tinta da parede, tinha chumbo. Ele começou a experimentar o recipiente onde estavam as amostras, de ferro, tinha chumbo. Aonde vinha comida enlatada, tinha chumbo. E o chumbo, ele é um neuroveneno, ele afeta o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso central. Na época ninguém sabia disso daí. E ele começou a pesquisar, foi lá na mineração de chumbo para saber quem que estava comprando chumbo. E descobriu que era a indústria petrolífera, que comprava toneladas e toneladas de chumbo para fazer um composto que chamava tetraetila, colocava no combustível. Na época,
quando a gente coloca um combustível de má qualidade no carro, o pistão do carro funciona subindo e descendo assim. Quando ele está lá em cima no seu ponto morto, injeta-se oxigênio e combustível, explode e empurra o pistão para baixo. Quando a gasolina é de má qualidade, o pistão começa a voltar e depois que explode, isso faz o motor vibrar, faz um barulhinho. A gente chamava isso aqui antigamente de grilar, o motor estava grilando. Hoje em dia não tem mais esse problema nos carros com injeção eletrônica e com multicombustível, né? Porque lá no escapamento do carro tem uma sondinha lá que corrige esse problema no motor do carro. É a famosa sonda Lambda. Alguém já ouviu falar dela. Mas ele foi lá e descobriu que a indústria petrolífera consumia toneladas e toneladas de chumbo. Ele começou a pesquisar como que era antes da indústria petrolífera começar a adicionar chumbo no combustível. De onde que ele vai tirar isso aí? Então ele foi lá na Groenlândia e começou a tirar camadas de gelo. E o gelo, cada ano ele tem uma coloração diferente, cada inverno, cada verão, né? Provoca uma coloração diferente. Então a pessoa pode pesquisar 100 anos atrás, 200, 500, conforme o tamanho do gelo, a espessura. E ele percebeu que antes de 1923 não tinha chumbo na atmosfera. Então ele foi lá e publicou isso daí e foi contestar. Foi lá ele pegou um barco, também foi fazer a mesma pesquisa no oceano. 1 metro de água, um índice de chumbo. 10 metros, menor, 100 metros não existia. Falou, essa questão do chumbo é recente. E aí ele descobriu e começou a publicar que a indústria petrolífera estava adicionando chumbo no combustível e esse chumbo estava contaminando as pessoas num nível alarmante. Hoje, em 2016, quem tem mais de 30, 40, 50 anos ainda tem 60 vezes mais chumbo no sangue do que uma pessoa que nasceu depois. Apesar que quem nasceu depois também bebeu água daquelas caixas d'água de amianto, também está enrolado, né? Não tem escapatória. Mas ele começou a publicar esse tipo de matéria dizendo que a indústria petrolífera estava envenenando as pessoas. Estava aumentando o número de senilidade, câncer, etc, etc. Tudo relativo ao sistema nervoso central. Resultado, primeiro, ele teve todas as suas verbas para pesquisa cortadas. Ele vivia disso daí e começou a passar necessidade. Segundo, depois, isso eu estou contando rapidamente, mas foi um processo de anos de trabalho, tá? Ele passou a vida inteira dele trabalhando nisso daí. A indústria petrolífera ofereceu dinheiro para ele ficar quieto. Ele se recusou também. Continuou trabalhando, continuou publicando e fazendo um away com aquilo lá. A indústria petrolífera contratou um médico para fazer pesquisas com o chumbo para provar que ele estava errado. Então esse médico reuniu um grupo de pessoas e durante alguns anos fez eles consumirem chumbo para provar que estava errado. Aí o chumbo na urina e nas fezes não acontecia nada, porque o chumbo se acumula nos ossos e no sangue. Então não aparecia nesse exame. Então foi demonstrado que o chumbo era inofensivo. E o Peterson continuou firme ali, dizendo que o chumbo era um veneno. Tanto que os funcionários da indústria de chumbo tinham uma vida muito curta. Trabalhava ali 2, 3 anos e morria. E depois o pessoal passou a ameaçar o Sr. Peterson e a família dele. Ameaçar, você para com isso, senão você morre. E ele só não foi pior porque um senador americano, que eu não lembro o nome, apoiou a causa do Sr. Peterson. Isso foi anos de trabalho, gente. E ele, firme ali na sua proposta, até que outros colegas cientistas da Europa começaram a fazer a mesma pesquisa e chegar no mesmo resultado que ele. E várias revistas no mundo inteiro publicaram o resultado da pesquisa. Até que em 1972 o governo americano proibiu o uso de chumbo no combustível. Imediatamente, de acordo com as pesquisas da época, o nível de chumbo no organismo das pessoas caiu 80%. O Brasil foi um dos primeiros países a eliminar o chumbo da gasolina, o chumbo tetretilo. Foi um dos primeiros países.
Posteriormente, isso foi até 92, até o tubo do creme dental era feito com chumbo. E foi até 92 isso aí, gente. Então vejam que é uma coisa muito recente. Lata de comida, tinta de parede, tinta de brinquedo, tudo com chumbo. Então, gradativamente, os países foram eliminando o chumbo de tudo quanto é coisa, porque ele é extremamente nocivo, é um veneno. E o Sr. Peterson ganhou a batalha final. Ele resolveu o problema, depois de muito trabalho, muita ameaça, muito medo, né? Imagina ele com família para tratar, sem receber dinheiro, ainda sendo ameaçado por grandes corporações. Grandes corporações. Não teve dúvida, não teve medo. Foi até o final. E ele ganhou a batalha. Então, o chumbo foi retirado gradativamente da indústria. Ainda hoje existem países que permitem a utilização de chumbo por aí, mas a ONU trabalha, etc, etc. Tudo graças ao trabalho desse homem. Esse homem veio para o planeta, trabalhou, fez o serviço dele e foi embora, ninguém ficou sabendo. Imagina Jesus lá no plano espiritual, na hora de planejar essa situação. Então os secretários dele chegaram e falaram assim: ó, Jesus, nós estamos com um problema lá na Terra, o pessoal está usando chumbo e vai morrer muita gente se a gente não fizer alguma coisa. Ele falou assim: como é que está o nosso planejamento de reencarnação aí? Tem alguém aí que está firme no propósito aí, porque tem um grande débito no passado? Ah, nós temos aqui alguns casos assim, então separa 3, o plano A, o plano B e o plano C, porque Jesus sabe o que está fazendo, ele não é bobo não, tá? Ele sempre tem um plano B ali. Então tá bom, reencarna os 3. O plano A deu conta da situação. Lá no programinha da History não falou isso aí. Aliás, não falou nada de espiritismo nem de plano espiritual. Eu que estava assistindo o programa e sou espírita, que eu vi o trabalho do nosso irmão. E provavelmente outros espíritas que viram também chegaram à mesma conclusão. Quem que foi esse Claire Cameron Peterson? Quem que ele foi no passado? O que ele fez para a humanidade? A gente não sabe disso aí. Talvez um dia lá no plano espiritual a gente venha saber. Mas ele não se deixou corromper por nada. Nem pela fama, nem pelo dinheiro. Não se deixou corromper. Eu mesmo não sei o que faria numa situação dessa, né? Dinheiro, sabe como é que é? Mas ele não. E ele, gente, salvou a vida de milhares de pessoas nesse mundo. Inclusive, a nossa também aqui tem quem tem mais de 50 anos. Provavelmente estamos vivos aqui hoje por conta do trabalho desse homem. E quem foi ele na história da humanidade? Não sabemos. Mas o homem veio, fez o serviço e foi embora quietinho. Como é que trabalha um espírito das altas esferas espirituais? Ele aparece na televisão toda hora, aparece na mídia. Não interessa isso daí para eles. Interessa é fazer o serviço que Jesus planejou. E ele veio e fez. Quem foi ele no passado? A gente não sabe. Aí, aquele meu amigo lá que perguntou para mim: mas como é que Deus faz para tratar uma pessoa que é um grande criminoso na história? Como é que Deus faz? Como é que Deus trata uma pessoa dessa, um filho desse, de Deus nosso Pai, que causou prejuízo na encarnação de muitas pessoas? Hoje a gente sabe como é que ele faz, através de uma história singela dessa, ou através da história do Chico Xavier também, que não se corrompeu em nenhum momento. Deus trata com amor. É com amor que Deus trata todos nós. Primeiro, ele pegou esse espírito devedor, resolveu os problemas ali através da encarnação, ou seja, ele educou o espírito, educou esse nosso irmão e mostrou para ele como que deve ser o nosso comportamento perante a sociedade. A gente tem que ser útil. E quando ele estava pronto e o problema surgiu, Jesus falou: olha, quem que vai lá? Eu vou. E foi e fez o serviço.
e salvou a vida de milhares de pessoas. E ainda está salvando até hoje, porque vocês já imaginaram o tanto de carro que tem na rua hoje. Se tivesse chumbo na gasolina, não ia ter gente para dirigir tanto carro, né? Porque a gente já está tremendo tanto ali no volante por causa do problema neurológico que não ia conseguir dirigir. Mas o trabalho quase desconhecido até nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia. Agora, recentemente, que ele começou a ser reconhecido. E se você procurar na internet também Claire Cameron Patterson, ou a história da idade da Terra, ou a contaminação por chumbo, tem pouquíssima matéria sobre ele. Pouquíssima matéria. É difícil de conseguir a biografia dele na internet. Mas ele veio para esse planeta para resolver um problema dele do passado e melhorar a condição dele para o futuro. É um exemplo para nós. Como é que a gente vai se comportar perante a sociedade e perante Deus? Incorruptíveis. Incorruptíveis. A gente sabe que Jesus nos disse que a gente não vai sair daqui enquanto não pagar o último centavo. Então, se eu estou lá trabalhando e o colega do lado me empresta a caneta, eu gostei da caneta, falo, opa, vou levar embora essa caneta. É comum isso aí, né? A caneta não é nossa. A gente vai ter que devolver. Se não é nessa encarnação, é na outra. Ah, eu estou lá trabalhando, preciso imprimir 2 vias. Fazer uma palestrinha depois. Ah, vou imprimir aqui mesmo. A folha de sulfite não é minha, é da empresa. Eu vou ter que devolver essas folhas de sulfite. Ah, mas uma folha de sulfite custa o quê? 1 centavo, nem isso. Mas Jesus falou que enquanto eu não resgatar esse 1 centavo, eu não vou sair da prisão. Então, é melhor eu nem mexer no que é meu. A não ser que eu tenha autorização. O dono da empresa fala assim, pode usar. Aí ele entra no mérito dele, né? A obra de caridade dele. Ele me permitiu usar isso daí. E se eu fosse funcionário público, eu ia pedir para quem? A responsabilidade é muito maior ainda, gente. A responsabilidade é muito maior. Mas a gente sabe como é que a gente tem que se comportar. O Sr. Patterson aqui nos mostra como a gente tem que se comportar. Chico Xavier nos mostra como a gente tem que se comportar. E quantos desses espíritos desses já passaram por nós ou estão por aí trabalhando e a gente nem percebe? Dona Aparecida lá de Minas Gerais, quem vai lá na excursão de Uberaba, né? Olha o trabalho que aquela mulher fez, não fiz nada para ela, só para os outros. O trabalho dela foi para os outros. Exemplo para a nossa vida. Vocês acham que se você pudesse encontrar o Sr. Patterson lá no plano espiritual hoje e poder conversar com ele, falar assim, ô Sr. Patterson, a sua vida foi muito sofrida? Sofrida? Eu não, graças a Deus eu pude trabalhar a vida inteira, até o dia do meu desencarne. Se a gente encontrar o Chico lá no plano espiritual, vocês podem ser que encontrem, eu vai ser muito difícil, viu? Porque a vibração é diferente. Ô Chico, e daí, foi muito sofrido lá? Sofrido? Que nada, a vida foi um prazer para mim, eu pude trabalhar a vida inteira em benefício do próximo. E ele não ficou com nenhum real porque ele ganhou. Exemplo para nós. Exemplo para nós. O tempo está acabando, gente. Eu fiz um resuminho de um livro aqui, ó, que eu queria ler, mas não vai dar tempo de fazer almoço. Eu não sei que vocês vão comprar almoço depois, né? É nada, brincadeira. Eu só vou ler um trechinho aqui do Evangelho para a gente terminar a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da história. O Sr. Patterson é realmente uma figura que vale a pena conhecer. Eu não consegui achar esse programa do History na internet. Mas no Cosmos tem um capítulo que fala da idade da Terra e provavelmente deve falar do Sr. Patterson. Então, quando a gente chegar em casa daqui a pouco, conversar com nossos vizinhos, etc, etc, vamos procurar ser úteis e bons para com todo mundo. E amanhã, quando a gente for para o nosso trabalho, vamos procurar agir da mesma maneira, porque nós somos espíritas e a gente tem um compromisso, porque a gente tem esse conhecimento. Jesus falou lá, então responder-lhe-ão os justos,
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a uns destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Muito obrigado a todos vocês, que Jesus nos abençoe.